Lucas 9, 51 a 62. A mensagem de Jesus para nós nesta noite, ela tem quatro chamados. É um trecho longo, muito rico, muito importante do Evangelho de Lucas. E esses chamados são um chamado à tolerância, um chamado ao desapego, o chamado à vida e o chamado ao futuro. Quatro chamados, conforme iremos acompanhar na reflexão sobre esse texto. Ele marca um novo momento, uma virada no ministério de Jesus, que ele começa a encerrar o seu ministério na Galileia, onde ele viveu a sua vida, passou a vida, onde ele chamou os seus discípulos, onde ele pregou nas diversas cidades e se encaminha então em direção a Jerusalém. Não apenas para uma peregrinação, não apenas para uma viagem de ida e volta, mas para enfrentar a sua paixão, a sua morte e a sua gloriosa ressurreição. Concluir a sua missão. Então, viajar para Jerusalém era um costume das pessoas da Galileia, especialmente os judeus. Eles tinham que ir 3 vezes, pelo menos, ao ano, a Jerusalém para as grandes festas dos judeus, né? A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa das semanas, não é? Então era uma obrigação dos judeus da Galileia comparecer a Jerusalém. E Jesus normalmente cumpria essas obrigações. O Evangelho de João relata várias idas de Jesus a Jerusalém. O Evangelho de Lucas só fala dessa ida definitiva. Mas o fato é que para fazer o caminho mais curto da Galileia para Jerusalém, era necessário passar pelo território de Samaria, que era uma região habitada por uma população de religião semelhante à religião judaica, mas que tinha também contribuições de outros cultos, porque era uma população mista. Eles não eram considerados, digamos assim, judeus puro sangue, não é? Isso se refletia também na sua cultura, na sua religião. Por conta disso, aconteciam lutas terríveis e era um território de conflito, onde muitas vezes os judeus não eram bem-vindos, especialmente aqueles que estavam a caminho de Jerusalém. E foi o caso de Jesus. Quando os discípulos foram ver um lugar para eles dormirem, vamos lembrar que era uma verdadeira caravana, era pelo menos Jesus e mais 12 homens, não é? Então, não era tão fácil arrumar uma hospedagem para esse grupo todo. Então, quando alguns discípulos foram para, digamos assim, reservar o hotel, né? Fazer a reserva, eles disseram: não, mas aqui nós não recebemos gente que está indo para Jerusalém. Isso causou um transtorno, um aborrecimento, um mal-estar muito grande entre os discípulos, não é? Mas o recado era muito claro: não apareçam por aqui, vocês não são bem-vindos. Tiago e João, que eram daqueles discípulos da liderança mais próximos de Jesus, ficaram absolutamente indignados com essa resposta. Acharam aquilo uma grande falta de respeito com Jesus. Então eles procuraram Jesus e pediram a ele permissão para eles fazerem uma oração a Deus para que
chovesse fogo do céu naquela cidade onde eles queriam pousar e não foram recebidos. Fogo do céu. Queimar tudo. Mas vejam que coisa interessante. Dias antes disso acontecer, tinha uma criança doente, um menino atormentado lá por espíritos imundos, e chamaram os discípulos de Jesus para curar aquela criança. E eles não conseguiram curar. Fizeram oração, fizeram todos os rituais que eles conheciam. Não conseguiram curar a criança. Tiveram que chamar Jesus para ele pessoalmente dar conta daquele caso. Aí sim a criança foi curada. Então, a fé que os discípulos de Jesus tinham parece que não estava suficiente para resolver todas as situações que apareciam. Com certeza eles devem ter ficado muito perturbados com isso. Perguntaram para Jesus, mas o que aconteceu? Onde foi que a gente errou? Não é? Acontece isso nas nossas vidas, né? A gente ora por uma coisa, ela não se realiza. E a gente olha para Deus assim, Senhor, o que aconteceu? Por que a minha oração não foi ouvida? Onde foi que eu pequei? Mas, aqui, nessa situação, onde eles se sentiram pessoalmente ofendidos, aí sobrou fé para, então, fazer uma oração a Deus para causar o mal para aqueles que pensavam diferente, para aqueles que se opuseram, para aqueles que se apresentaram como inimigos. Não é? Então, se a fé dos discípulos não era tão poderosa para trazer cura, para trazer bênção, para trazer saúde, ela parecia ser extremamente eficaz, extremamente suficiente para que Deus os atendesse numa demanda que tinha a ver com a sua dignidade pessoal, com o seu ego ferido. Isso nos chama a uma reflexão, né? Quantas vezes será que nós não agimos da mesma forma? Será que muitas vezes a nossa fé é controlada pelo nosso fígado? Porque quando a gente fica indignado com alguma coisa, a gente, né, se dispõe muitas vezes a orar a Deus para vingar o nosso transtorno, o nosso aborrecimento, né, o nosso prejuízo, etc. Mas quando muitas vezes para atender uma necessidade, para curar uma pessoa, para atender um clamor justo de outra pessoa que não é tão próxima de nós esquecemos, deixamos para lá, não somos tão atentos assim a esse clamor. Não é? Acontecia isso então com os discípulos também, né? E isso acontece nas igrejas também, não só na nossa vida pessoal, né? Quantas vezes a gente não vê lideranças evangélicas ou de outros grupos cristãos se pronunciando em defesa da fé, em defesa de Jesus, porque se sentiam ofendidas por uma matéria que saiu nas redes sociais ou no jornal, então, criticando, por exemplo, uma liderança, um pastor assim de maior projeção, não é? Uma determinada igreja, não é? Então levantam-se vozes, não é? Amaldiçoando aqueles que fizeram essas críticas, e às vezes críticas procedentes, críticas justas, né?
dizendo que isso aí desagradou a Deus, desagradou a Jesus. Na realidade, desagradou a pessoa, desagradou a instituição pela sua conduta, né? Mas coloca-se Jesus no meio, é cristofobia, não é? Então, e a partir daí se desenvolve uma atitude de intolerância mesmo, intolerância, não é? Como foi que Jesus reagiu a essa situação? Nós sabemos como os discípulos se comportaram, mas como Jesus reagiu? Jesus reprovou a atitude daqueles discípulos. Ele absolutamente não se sentiu ofendido, ultrajado, afetado, desrespeitado talvez, né? Ou talvez até tenha, mas isso não deixou nenhuma sequela no seu coração. Prova disso é que, se nós lermos o Evangelho de Lucas, um pouquinho mais adiante, ele conta para os fariseus uma parábola. E que parábola é essa? A parábola do bom samaritano. Não é? Se ele estivesse tão indignado quanto os seus discípulos, ele nem ia abrir a boca para falar o nome de samaritano, nunca mais na vida dele. E, no entanto, os samaritanos, para ele, foram modelo de conduta de acordo com o Evangelho, com a sua pregação, com a palavra de Deus. Não é? Então a gente vê que ele ficou totalmente isento dessa atitude vingativa e dos seus discípulos. Por isso nós dizemos que esse é o primeiro chamado desse trecho que nós estamos refletindo aqui. Um chamado à tolerância. Os samaritanos não querem que eu passe na terra deles, não tem problema, a gente dá a volta. Eles vão perder a minha presença. Eles vão deixar de ouvir a minha palavra. Eles vão deixar de ser curados. Eles vão deixar de ser abençoados. Havia uma cultura de inimizade entre os povos e isso afetou essa relação com Jesus também. Havia intolerância de parte a parte, não é? Mas Jesus não quis pagar a intolerância com intolerância. Acho que essa é a primeira lição que nós temos dessa palavra de hoje do Evangelho. Jesus então segue a caminho de Jerusalém. E nesse caminho ele se encontra com pessoas e chama mais discípulos. Isso é interessante. Ele já tinha os 12, que eram do seu círculo mais próximo, mas ele chama mais discípulos, ele troca informações, ele interage com as pessoas no caminho. E o primeiro que é mencionado aqui é um admirador, é um fã de Jesus. É alguém que chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu vou te seguir por onde você for. Estou aqui para o que der e vier. Coisa maravilhosa, né? Jesus estava procurando uma pessoa assim, com certeza. Mas Jesus não se deixa levar pelo entusiasmo desse, provavelmente um homem que foi falar com ele. Né? Ele disse: olha, que bom que você está com esse entusiasmo, que bom que você me admira, não é? Mas o fato é que Jesus não estava procurando admiradores. Eu já falei, né, que Jesus não procura seguidores. Basta ver os seguidores de redes sociais, né? Então, tem lá um perfil, sai alguma coisa lá no seu nome, sai alguma coisa que você falou que não agradou,
que deu uma notícia desfavorável para o número de seguidores, já cai pela metade, né? Seguidor não... Você não pode confiar muito em seguidor, não. Por isso que Jesus não procura seguidores. Por isso Jesus procura discípulos. Discípulo é outra coisa. E ele recebeu muito bem o que o moço falou, mas ele disse o seguinte: olha, daqui eu estou indo para a cruz. Eu não estou indo para uma grande vitória revolucionária, militar, popular, que vai me colocar ali no trono em Jerusalém. Primeira coisa, então, você precisa saber disso. E eu não tenho lugar certo aqui para passar a noite. As raposas têm seus lugares para se esconder, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem lugar certo para descansar a cabeça. Não pensa que vai ser o hotel 5 estrelas onde a gente estiver. Não pensa que vai ser o tempo todo confortável. Pode ser. Jesus foi recebido por pessoas muito ricas, participou de grandes jantares. Aconteceu. Mas não é essa a regra do reino de Deus. Então, ele aqui não diz que Jesus reprovou o candidato a discípulo, não diz que mandou ele embora, nem diz que a pessoa foi embora. Mas Jesus colocou com muita clareza esse desafio, não é? Que o discípulo de Jesus não podia contar com uma vida confortável. E isso aqui, vamos lembrar sempre, o Evangelho de Lucas foi escrito para uma comunidade da igreja primitiva que era uma comunidade perseguida e que sabia bem dessa realidade. Porque muita gente tinha sido expulsa da sua casa, tinha ido morar com outros irmãos e irmãs, tinha que se virar em comunidades, em outros lugares que não eram o seu lar, por conta da sua fé. Eram comunidades perseguidas, clandestinas, não é? Então, quando Jesus lembra a esse homem essa condição, os leitores do Evangelho de Lucas sabiam muito bem o que ela queria dizer, porque viviam isso na sua experiência. Então, o chamado de Jesus aqui, para essa pessoa, é o chamado ao desapego. O desapego. Esteja pronto para abrir mão da sua casa, do seu conforto, das suas posses, do seu estilo de vida. Se você quer realmente vivenciar uma experiência de discipulado de Jesus Cristo até as últimas consequências. Chamado ao desapego. A seguir, vamos nos defrontar com duas situações que eu considero bastante incômodas. A Bíblia tem diversas situações que são desconfortáveis, difíceis de explicar, que faziam sentido numa cultura de 3.000 anos atrás, vamos lembrar disso. Abraão viveu mais ou menos isso, né? Mais de 3.000 anos atrás. De lá para cá muita coisa mudou, não é? Aliás, de 10 anos para cá muita coisa mudou. Quanto mais 3.000. Então, no Antigo Testamento, né, a gente vê verdadeiros massacres, chacinas acontecendo, tal, tudo isso ao longo da história da salvação. Mas, no Novo Testamento, a gente vê algumas situações também que não são tão fáceis da gente compreender, né? E na própria pregação de Jesus Cristo, elas aparecem, como aqui, por exemplo, não é? Então, ele
foi procurado, né, por algumas pessoas, mas ele chamou pessoas também para serem seus discípulos. Ele ia no caminho, parava em algum lugar, encontrava pessoas, conhecia gente, e alguns ele chamou. E ele, com certeza, ele viu naquela pessoa um perfil, um plano de Deus para aquela vida. Mas, assim, um deles pede um adiamento. Ele disse: olha, eu posso seguir o Senhor, mas eu preciso primeiro sepultar o meu pai. Sepultar o meu pai. O que isso queria dizer? Não queria dizer que o pai dele tinha falecido e estava lá no velório e que naquele dia ou no dia seguinte ia ter o sepultamento. Não era isso. Aqui nós vemos um homem que provavelmente tem um pai mais idoso, talvez, mais dependente, não é? E ele, como filho, queria então acompanhar os últimos anos de vida do seu pai, e quando ele então falecesse, aí ele ia se sentir liberado, autorizado para então tomar uma decisão de seguir a Jesus. Só que Jesus estava a caminho da cruz. Isso ia acontecer dentro de semanas, no máximo de meses. Não ia dar tempo de ele esperar o pai dele falecer e para então seguir a Jesus. Quando fosse procurar Jesus, ele já não ia encontrar mais, não é? Isso me lembra, assim, muitas pessoas que tomam determinadas decisões na vida somente com o falecimento da mãe, ou do pai, ou dos pais, né? Já vi vários casos inclusive de assumir uma orientação sexual homoafetiva. Pessoa só casado, tal, tomou a decisão de assumir a sua orientação depois que a mãe faleceu, né? Outras pessoas mudam de profissão, outras pessoas mudam de cidade, não é? E por quê? Para não criar uma situação de frustração ou de desgosto para os seus pais. Então vão levando a vida até onde aguentam e naquele momento então que resolvem então tomar uma decisão na sua vida, não é? Então a mesma coisa era o perfil desse homem aqui, quando ele fala com Jesus, né? Esse cuidado com os mais velhos, inclusive, ele era muito valorizado na religião de Israel, né? Era considerado de bom comportamento, de bom tom, a pessoa dar assistência aos seus pais e tudo. Mas Jesus, ele é exigente. Ele é exigente. E ele diz que essas circunstâncias, essa conveniência não pode ser pretexto para a pessoa deixar de seguir a Jesus. Mais uma vez lembrando, Lucas está escrevendo para uma comunidade perseguida, uma comunidade clandestina, e a decisão de seguir a Jesus ali era uma decisão considerada bastante radical. Era uma decisão que tinha custos para a vida da pessoa. Então, nós vemos aqui um desafio de Jesus àquelas pessoas que tinham aceito esse desafio, que não se importavam o que pensariam os seus pais, a sua família com relação a isso, que tinham tomado uma decisão radical de seguir a Jesus.
A última pessoa mencionada nesse trecho aqui é também uma pessoa muito ligada à família. Muito ligada à família. E ele, então, só lembrando que esse último chamado de Jesus foi um chamado à vida. A pessoa estava esperando uma morte acontecer para resolver sua vida. O chamado de Jesus para essa pessoa era um chamado a que ela resolvesse a sua vida enquanto a vida estivesse na sua família, nos seus pais, e não esperar uma morte acontecer para seguir a Jesus, não é? Mas nós temos mais uma pessoa, um homem chamado por Jesus. Ele também pede para adiar essa decisão porque ele quer se despedir da sua família. Eu não sei aqui exatamente qual o ritual, qual a atitude envolvida nessa despedida da família. O fato é que os discípulos de Jesus, todos eles tinham passado por essa situação. Todos eles tinham deixado a família para trás, alguns eram casados inclusive, para seguir a Jesus. Não estavam mais no convívio dos seus lares. E esse homem foi também desafiado a isso, né? Claro que a família é muito importante. É da nossa cultura, inclusive, não é? Valorizar a família. Há igrejas que tem até na placa da igreja lá. Igreja tal, a igreja da família, não é? Isso é muito por aí. A instituição da família se tornou uma coisa quase que simbiótica, né? De igreja. Havia antigamente, inclusive, igrejas com os bancos de madeira com plaquinha da família no banco. Isso no mundo europeu, nas igrejas europeias, acontecia isso. Tinha um banco da família ali reservado. Só sentava que era daquela família. Provavelmente ela tinha sido a doadora daquele banco, né? Então, para vocês verem como que essa ligação entre igreja e família, né? Instituições, que são instituições normalmente conservadoras, né? Ela cresceu ao longo dos séculos com a igreja. E aqui nós vemos Jesus questionando essa dependência, essa primazia da própria família do candidato. Ele estava chamando aquele rapaz. A família representa também ancestralidade, tradição, né? E a igreja acaba entrando nesse mesmo discurso, né? Igreja também é tradição. Igreja, nós, quando a gente diz que muitas vezes de uma determinada denominação, de uma determinada igreja, muitas vezes a gente afirma, minha família tem mais de 100 anos, que é presbiteriana, ou que é da Assembleia, ou que é batista, etc., né? É um apelo à tradição, é um resgate do passado. E aquele homem, com certeza, ele devia ter uma família também de uma certa projeção, né? De um certo peso, um sobrenome. E aí Jesus, então, olha para aquele rapaz e diz, olha, quem trabalha com o arado olhando para trás, como aquele rapaz ali, não é apto para o reino de Deus. Porque o trabalho com o arado no campo, seja um junta de boi, seja mecanizado, com tecnologia mais avançada,
é sempre um trabalho voltado para o futuro. Quando a máquina, o arado passa no campo, é porque ali, naqueles sulcos, vão ser, então, jogadas sementes, e ali vai crescer, então, uma plantação, e essa plantação, então, vai dar frutos daqui a alguns meses, daqui a algum tempo, dentro do ciclo de cada cultura. Então, arar a terra significa, ela não é um fim em si mesmo. Arar a terra significa projetar uma grande colheita, que vai envolver vários passos, e o arado aqui é o primeiro deles. Então, quem trabalha com o arado, trabalha olhando para frente, olhando fisicamente para frente, e olhando também para o que vai acontecer nos próximos meses, nas próximas estações, quando vier a colheita. O chamado de Jesus é também um chamado para o futuro. Por mais apego, por mais valorização, por mais orgulho que nós tenhamos do nosso sobrenome, da nossa denominação, da nossa tradição, da nossa história, tudo isso é muito bonito, e Jesus reconhecia o valor dessas coisas. Jesus conhecia a história da salvação, a história do povo de Deus, jamais negou essas condições, sabia o contexto histórico em que ele estava atuando, mas ele estava pensando à frente, e não simplesmente reproduzir aquilo que as famílias e o Estado, né, da Judeia era governado por famílias poderosas, famílias sacerdotais. Não era nisso que ele estava centrando a sua pregação, o seu ministério. Não é? Por isso, o fato é que muita gente, né, segue a Jesus olhando para o passado. Na nossa vida também, né, muitas vezes a gente tem um saudosismo, né? Nossa, como nossa igreja era boa, né? Como era cheia. As festas que já fizemos aqui, os jantares, né? Tudo isso são boas recordações que a gente tem. Mas nós somos chamados a olhar para o futuro. Porque esse é o chamado de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a empurrar o arado sem olhar para trás, a preparar a nossa terra e realizar uma grande semeadura. Para isso precisamos estar dispostos a seguir esse chamado de Jesus, que é um chamado à tolerância, um chamado ao desapego, um chamado à vida e um chamado ao futuro. Deus confirme essa mensagem no coração de cada uma e de cada um, em nome de Jesus. Amém? Pensando, né, no nosso futuro, temos aqui o compromisso também